Olá, amados de Deus. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar as boas notícias, as boas novas, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, e que por sua infinita graça Ele pode vir habitar em nós e assim sermos, de fato, tabernáculos de Deus aqui neste mundo. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Você, sim, você, pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua real participação, com a sua colaboração para que esse programa ele se mantenha. Existem custos que nós temos e que, pela graça de Deus, esperamos cumprir com aquilo que nós temos contratado. Nós contamos com as orações de vocês. Este é um ponto que é importantíssimo, porque temos lutas, enfrentamos lutas, e que você divulgue para que o programa alcance mais gente, um público cada vez maior, que conheçam este Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ter uma paradinha agora por uns instantes e logo estamos voltando. Bom dia a todos, estamos aqui com uma grande alegria no coração para falar mais um pouco sobre os temores, sobre os medos, sobre as ansiedades que têm afligido tantas pessoas hoje. E eu queria ler com vocês hoje o profeta Isaías no capítulo 41, o versículo 10, ele nos diz assim: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Presta atenção. Por isso não temas, pois eu estou com você. Quem está com você? Quem está comigo nos momentos das adversidades, dos problemas? Eu costumo dizer que nós gostamos do Salmo 23 até o versículo 3. O salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele guia-me a águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. E queremos parar por aqui, mas tem o versículo 4. O versículo 4 diz: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor está com você, meu irmão, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Eu costumo dizer que estás comigo é Velho Testamento. O Novo Testamento não é estás comigo. Antes de estás comigo, Ele está em mim. A Bíblia vai dizer: Cristo em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós precisamos desse Cristo habitando em cada um de nós. E como é que eu faço para esse Cristo vir habitar em mim? Eu preciso olhar para a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo ali a morte do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para essa morte, eu descubro que ali houve
a morte de outra pessoa, houve a minha morte juntamente com ele, houve a minha inclusão no corpo dele. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa maior necessidade hoje é de conhecer pessoalmente a pessoa de Jesus Cristo. Porque conhecendo Ele pessoalmente, eu vou descansar nele. Eu vou saber que Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou saber que Ele está comigo, que Ele está em mim e que eu posso andar nesse mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque Ele está comigo, Ele está em mim. Então, meu querido, eu quero deixar essa mensagem para você hoje, nessa manhã. Olhe para o Senhor, olhe para a cruz de Cristo e veja que naquela cruz houve a morte de Jesus, mas houve muito mais. Houve a sua inclusão, a minha inclusão juntamente com Ele. O apóstolo Paulo diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós temos Cristo, nós temos esperança. E uma esperança de uma glória eterna. Que o Senhor abençoe o seu dia e você continue aí ouvindo o nosso programa. E semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje a gente queria mexer um pouquinho sobre o controle da multidão. Tem um texto do profeta Isaías, no capítulo 24, verso 16, a parte final, que diz assim, ó pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. Outra tradução diz, o traiçoeiro atraiçoa, com traição, a traição, ele traiçoeiramente irá realizar traição. É isto que o texto hebraico quer mostrar. O livro de Mateus oferece uma barra literal interessante na história de Pilatos e Jesus. Mateus 27, 19, ele diz, enquanto Pilatos estava sentado na cadeira de juiz, sua esposa lhe enviou uma mensagem. Não tenha nada a ver com aquele homem inocente, pois eu sofri muito hoje em um sonho por causa dele. Isso soou como mais do que uma intuição de mulher. Embora um homem sábio aprenda a ouvir a sua esposa. Parece que isso pode ter sido um sonho dado por Deus. Não está claro sobre o que era o sonho, ou se era tão somente uma intuição, mas alguma coisa que estava mexendo ali com as circunstâncias. Mas foi preocupante o suficiente para convencer a esposa de Pilatos de que Jesus estava sempre certo e que ele era um homem inocente. Sem dúvida, Pilatos sabia o caminho que deveria seguir, mas novamente tratava-se da
carreira, da posição e do poder que ele estava ocupando. Ele era um preposto de Roma, um homem de posição, e ele estava ali na condição de juiz. Todos elementos muito poderosos na vida de um homem. Pilatos havia trabalhado muito para chegar a essa posição e não queria perdê-la. Ele estava pensando muito no seu status. Ainda assim, ele tinha em seu poder a capacidade de perdoar Jesus. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e executar Jesus. Veja bem o que a multidão vai influenciar na cabeça de um governante. Qual dos dois vocês querem que eu libere para vocês? Perguntou o governador Pôncio Pilatos. Barrabás, responderam eles. E o que eu devo fazer então com Jesus que se chama, ou que é chamado de Cristo, de Messias? Perguntou Pilatos. Todos eles responderam, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica-o. O significado de Barrabás é interessante. Significa filho do pai. Barrabás. Barrabás. Filho do pai. Na verdade, é um título e não um nome. Um dos manuscritos antigos, mais antigos, dão o nome como Jesus Barrabás. O próprio nome é título de Nosso Senhor. Jesus, Filho do Pai. Muitos messias autoproclamados surgiram nesta época na história, fazendo reivindicações messiânicas e chamando-se de Barrabás, filhos do Pai. Portanto, este Barrabás pode ter se apresentado como o Messias, o que torna a escolha da multidão ainda mais terrível, mais difícil. A forma como Pilatos formulou a sua pergunta sugere que o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Caso contrário, por que Pilatos perguntaria: o que devo fazer então com Jesus que se chama Cristo? Mateus 27, 22. Pilatos o estava comparando com outro Jesus chamado Barrabás, essencialmente dizendo: você está escolhendo Jesus chamado Barrabás, que devo fazer com Jesus chamado Cristo. Eles eram obrigados a escolher entre um homem que liberou uma rebelião e cometeu um assassinato, e um homem contra o qual nenhuma acusação de violência poderia ser feita. Por trás da sua escolha estava uma falsa percepção do reino, de um novo governo que viria à força.
No entanto, como Jesus disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para impedir minha prisão pelos judeus. Mas agora meu reino é outro e está em outro lugar. Foi isso que Jesus quis dizer em João 18:36. No entanto, essas pessoas não aceitariam nada disso. Eles gritaram pela libertação do Barrabás e pela crucificação de Jesus, chamado o Messias, chamado Cristo. A multidão claramente queria sangue e não justiça. Eu vou parar aqui por um instante e logo nós vamos voltar. Então, uma multidão manipulada é um perigo. Eles estavam mais preocupados em sangue do que em justiça. E mesmo para uma mente pagã e endurecida como a de Pilatos, sua reação cruel deve ter sido assustadora. Então Pilatos tentou outro acordo, apesar de suas tentativas fracassadas de entregar Jesus a Herodes e libertá-lo. Pilatos tomou água, lavou as mãos e declarou: eu estou inocente do sangue deste homem. E é sua responsabilidade agora, Herodes. Pilatos poderia ter feito a coisa certa e não permitir isso que aconteceu. Em vez, ele fez o que era politicamente correto, politicamente conveniente, e o que faria avançar sua carreira para uma posição ainda maior. Ele escolheu o caminho de menor resistência. Pilatos ouviu a voz errada e tomou a decisão errada. Tragicamente, ele endureceu seu coração à própria voz de Deus. Pilatos percebeu que Jesus era inocente. A sua esposa disse para ele que o sonho mostrava que Jesus era inocente. No fundo, ele pode até ter pensado que Jesus era o Messias. Mas então havia uma carreira, uma posição, havia um poder a ser defendido. E ele preferiu ouvir uma multidão que estava manipulada por líderes absolutamente corruptos, por líderes que estavam mais preocupados com o poder e com a glória. Judas
vendeu sua alma por 30 moedas de prata. Herodes trocou a sua alma por um estilo de vida imoral. Pilatos perdeu por posição, poder e prestígio. Que história poderia ter sido acrescentada aqui em Jesus naquele momento? Qual seria a realidade se houvesse uma mudança nessa perspectiva? Mas a história nos diz que 7 anos após este ato cruel, Pôncio Pilatos, o grande governador romano, foi destituído do seu cargo pelo governador da Síria. Ele foi deixado quebrado, destituído, indesejado por César e deixado sozinho numa ilha. Pilatos jogou fora a sua vida porque estava mais preocupado com o que os outros pensavam dele do que com o que Deus fazia e operava. Seu desejo de popularidade, seu desejo de poder custou-lhe tudo. E como Judas, ele saiu na escuridão da noite e se enforcou. Todos nós conhecemos pessoas como Pilatos. Alguns deles preferem suas carreiras a Jesus. Preferem o poder a Jesus. Preferem estar de acordo com as multidões manipuladas do que Jesus. Não é que os crentes não tenham permissão para ter os dois, mas eles se dedicarão à busca do sucesso às custas de todo o resto. O crente também pode ter prestígio, pode ter reconhecimento, mas vende a sua alma, vende a sua vida para ser apreciado e reconhecido. Eles estão dispostos a sacrificar sua integridade, a sacrificar seus padrões, a perder seus amigos e até mesmo sua fé pelos resultados que podem obter ante o poder, o prestígio, a honra. Isso é o que Pilatos fez e isso é muito triste. Muitas pessoas estão se perdendo na vida por causa dessas coisas. Outros escolherão pessoas ao invés de Jesus. Querem ouvir o que as pessoas dizem e não o que Jesus disse e fez em seu favor. Eles estão mais preocupados com o que é considerado legal ou aceitável dentro do seu grupo, dentro da sua sociedade, dentro do que eles acham que é importante, do que o que Deus quer para as suas vidas. Evitam defender o que é certo por medo de perder sua posição social. Evitam tomar posições corretas porque estão presos por ambições, por desejos carnais. Foi o que Pilatos fez. E isto é trágico. E isto é lamentável. Melhor é ter sucesso aos olhos de Deus e falhar aos olhos do mundo.
Mas muitos querem ter sucesso aos olhos do mundo e falham aos olhos de Deus. O que quero para a minha vida é muito importante, o que você quer para a sua vida. Quando Pedro ressaltou que ele e os outros discípulos haviam deixado tudo o que tinham para seguir o Senhor, Jesus respondeu: em verdade vos digo, eu em verdade vos digo, que ninguém que deixa o lar, a esposa, os irmãos, os pais, os filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, tanto nesta era e na era vindoura, a vida eterna. O evangelista Lucas descreve isto no capítulo 18, mostrando a importância que os homens e as mulheres verdadeiramente conscientes sabem escolher. Faça o objetivo de sua vida agradar a Deus e observe como Ele vai abençoar você. Não são as multidões que devem decidir as nossas decisões. Não são os interesses deste mundo que devem pautar as nossas decisões. Prefiro sofrer, tomando a posição do Evangelho, do que ser agraciado com todo o reconhecimento fora do padrão de Deus para a minha vida. Isto é fundamental para você e para mim. O que você está querendo neste mundo? A apreciação das multidões, das pessoas, o reconhecimento do Facebook, do Instagram, do Twitter, ou a vontade soberana de Deus para a sua vida. Que Deus conceda a você e a mim a escolha certa e que nós não venhamos a escolher aquilo que vai gerar tragédia eterna para nós. Eu quero deixar o meu abraço e dizer a você que espero encontrá-lo no nosso próximo programa, aqui, de coração para coração. Até já.